convidar a se alegrar na presença do Senhor. Ele está nesse lugar, amém? Oh
Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha, 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 brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e só pra te adorar, fazer seu nome grande, grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, estamos aqui, Pai.
te adorar, Jesus. Nós queremos te adorar acima de tudo. Entre num ambiente de adoração, meu irmão. Vamos contemplá-lo em sua beleza, em sua santidade. Te adoramos. Vamos lá, diga: grande. Grande é o nosso Senhor, vestido de todo resplendor, que reina poderoso no trono. Tudo que Ele faz é tão maravilhoso. A terra estremece ao som da voz que brada como um trovão. Seus cabelos são mais alvos que a lã, e em seus olhos eu vejo fogo. Vamos, levante as suas mãos e diga assim: Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. A terra estremece ao som da tua voz, da voz que brada como um trovão. Os seus cabelos, vamos lá, e em seus olhos, eu vejo fogo. Santo, Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia. Vamos com mais intensidade, vamos dizer: Santo, vestido de glória Ele está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. Eu te convido a se juntar com os 24 anciãos. Entregue tudo ao teu Deus. Vamos lá. 24 anciãos se prostram aos seus pés, lançam suas coroas ao te contemplar. E não há Vamos lá, igreja, mais forte. 24 anciãos se prostram aos teus pés e lançam as coroas ao te contemplar. E não há na terra e céu ninguém como o Senhor, que cativa o meu olhar com sua beleza. Ao te contemplar, Santo,
Santo, diga: Santo, vestido de glória está. Nós somos coroa da criação do Pai. Brilhamos mais que o sol ao meio-dia, ao te contemplar. Te amamos, Espírito Santo. Estamos aqui para te contemplar, para te exaltar, para te celebrar. Cante assim comigo: celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Dê toda a honra a Ele. Vamos dizer assim: a ti, ao Rei. Vamos lá, igreja. A honra, a honra, a honra. Levante suas mãos aos céus nessa noite. Levante uma oferta de adoração ao Rei dos Reis. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Levante suas mãos ao céu e diga assim comigo: Espírito Santo, eu te amo. Eu abro meu coração e eu te recebo nessa noite. Diga assim: Espírito Santo, o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Em um ato simbólico de amor, fazer assim: ó, Espírito Santo, receba o meu beijo e o meu abraço. Aplauda bem forte ao Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, que bom poder ser. Olá, família da paz, tudo bem com vocês? Nós estamos muito felizes em comemorar 1 ano da nossa igreja aqui em João Pessoa. Por isso, gostaríamos de compartilhar um pouco da nossa trajetória até aqui. Temos visto a bondade do Senhor na nossa história, desde quando saímos de Fortaleza para chegarmos até aqui. E nossa trajetória se iniciou no dia 5 de janeiro de 2022. Nós estamos obedecendo a Tua palavra nessa manhã, no dia 5 de janeiro de 2022. Nós tomamos posse do versículo 2 que diz que o Senhor vai fazer de cada um de nós uma grande nação. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos multiplicar, que o Senhor possa, Pai, que através do nosso nome, através do nosso trabalho, da nossa disponibilidade, famílias sejam abençoadas. Então agora, com base no versículo 4, nós partimos como Abraão partiu, debaixo de uma orientação do Senhor. Que Tua mão seja conosco. Que Tua mão seja conosco, Senhor. Fala, galera, estamos a 80 quilômetros de João Pessoa. Fizemos aqui uma parada para o almoço. Estamos quase colocando os pés na terra prometida, tá bom? Vamos almoçar agora. Esses são os primeiros passos que a gente está dando, né? Saindo de Fortaleza ontem de madrugada. Deus vai fazer grandes coisas, eu creio, viu? Bora lá! Antes de estarmos nesse local, nós iniciamos nossas reuniões nos lares.
A primeira célula ocorreu na casa do pastor Watson no dia 9 de fevereiro de 2022. A partir daí, tivemos momentos marcantes com a primeira multiplicação da célula Alpha, dando início à célula Power e à célula Fogo e Glória. Desde então, não paramos de crescer e em um ano de igreja já estamos com 10 poderosas células aqui em João Pessoa. Em 5 de junho, nós tivemos o nosso primeiro culto aqui no Clube Job, com o início dos ministérios de Louvor, Atmosfera, Mídia e Paz Kids. Ter uma igreja viva e atuante aqui dentro do bairro de Manaíra tem sido incrível. E para você ter uma noção, desde quando nós inauguramos até aqui, a nossa igreja já dobrou de tamanho e tivemos que dar início ao segundo culto de celebração desde o dia 5 de fevereiro de 2023, no horário das 16 horas, e tem sido uma bênção. Em 20 de agosto, tivemos o nosso primeiro Café com o Pastor, onde os membros da nossa igreja tiveram a oportunidade de conhecer acerca da visão da nossa igreja e foram recebidos oficialmente como família. Nosso primeiro batismo ocorreu dia 21 de novembro. Foi um marco especial e emocionante na vida da igreja e de todos os envolvidos. A atmosfera estava preenchida de alegria, esperança e gratidão, à medida que os batizandos reafirmavam e confirmavam a sua fé. A igreja crescia e se fortificava em propósito. A nossa Escola Ministerial Paz, mais conhecida como EMP, também tem sido um sucesso. Já ministramos vários cursos importantes, como Discipulado Nível 1 e 2, Paternidade Espiritual, Nova Criatura e Família Cristã. A EMP tem sido uma base sólida para que seus alunos se tornem discípulos comprometidos e líderes eficazes. O primeiro evento de ação social ocorreu em Santa Rita em dezembro de 2022 e foi um momento muito marcante para a igreja, pois tivemos a oportunidade de estender a mão em ajuda e solidariedade para aquela comunidade. Reafirmando o nosso compromisso de responsabilidade social e amor ao próximo, surgiu então o nosso Ministério de Ação Social Amor em Ação. O movimento de jovens da nossa igreja, mais conhecido como Difflin, tem sido verdadeiramente incrível e poderoso. Isso mesmo, tem nos proporcionado experiências enriquecedoras e oportunidades de crescimento espiritual. A nossa primeira caravana de viagem à Fortaleza para o Difflin Global foi uma experiência inesquecível. Jovens de diferentes partes do país se reuniram para adorar a Deus e receber ensinamentos inspiradores. O primeiro acampamento de carnaval também foi um marco importante, pois desfrutamos de momentos de diversão e comunhão, além de vivermos momentos de intimidade com o nosso Deus. Nossos cultos Difflin têm sido uma extensão daquilo que temos vivenciado como célula e nos nossos momentos de comunhões, e cada dia mais jovens têm sido acrescentados na nossa família como igreja. Os nossos encontros para o Difflin Reforma também têm desempenhado um papel crucial na missão de ganhar vidas para Cristo. Os jovens têm se envolvido em projetos de evangelismo e isso vem gerando testemunhos poderosos acerca do poder transformador do Evangelho. A galera Difflin vai dominar a Praça da Paz com toda certeza e pessoas vão ser muito transformadas aqui. Somos todos Difflin! Enfim, o Difflin da Paz Church João Pessoa tem sido um movimento dinâmico, cheio de vida e impacto. Nós entendemos que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso gostaríamos de finalizar declarando nossos versículos proféticos. E Salmo 2,8 diz: Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Isaías 60:22 O menor virá a ser 1000 e o mínimo a nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Olhando para o futuro, temos diante de nós um caminho cheio de desafios e oportunidades, mas acima de tudo, temos a certeza de que não caminhamos sozinhos. Deus está conosco, guiando cada passo, e nós estaremos aqui para lembrá-los. Somos a Paz Church João Pessoa, uma família que não para de crescer. Agora sim, vamos lá. Todo aniversário tem que ter parabéns, sim ou não? Sim. De novo, sim ou não? Sim. Quero chamar aqui o nosso querido Felipe. O Alan, por favor, também, Alan, vem aqui com a gente. Eu queria que tivesse todo mundo aqui em cima, os líderes, mas o espaço não cabe, tá bom? Então eu vou pedir que venha minha esposa, minha querida mãe. E também, vem aqui, Enzo. Nós vamos representar todos vocês, tá bom, queridos? Por favor, aqui, Enzo, vem aqui também. Gente,
Cuidado aqui com o espaço um pouco limitado, vamos lá. Então, fique em pé, por favor, para a gente poder se preparar para esse parabéns bem bonito, ok? Só para frisar, depois do culto, esse bolo aqui, olha, vai ser cortado, ele é de verdade, tá? Não é fake não, é de verdade. Vai ser cortado aqui ao lado, tá bom? E você vai poder participar desse bolo maravilhoso, tá bom? Então é com a banda. Vamos lá? 1, 2, 3. Jesus, aplauda bem forte a Jesus. Obrigado, queridos. Paulo falou algo interessante em Romanos 11:33, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém? Seja bem-vindo, pode poder sentar em nome de Jesus. Obrigado, querida mamãe. Gente, perdão, a foto, por favor, fiquem em pé, por gentileza, mais uma vez. Tá certo aqui? A gente vem pra cá um pouquinho, aqui mesmo, né? O Felipe e o Alan descem pra vocês saírem na frente. Só abaixa um pouquinho. Será a cidade? Obrigado, gente. Deus abençoe. Podem sentar, Deus abençoe. Opa! É bom que ele pode, né? Tem reflexo. Gente, a gente recebeu o pastor Ricardo aqui. Nós queremos só, pastor Ricardo, agradecer ao senhor pela sua presença, tá bom? Eu falei há pouco tempo, pastor Ricardo é um pastor proeminente nessa cidade. Eu fiquei sabendo agora no primeiro culto que ele está há 47 anos morando em João Pessoa. Ele é pastor de uma igreja há 21 anos, uma igreja relevante, uma igreja abençoada. Para a gente é uma alegria ter o senhor aqui com a gente. Ele é um pastor que acompanha vários pastores aqui na cidade também, homem de Deus. Quando a gente esteve aqui, eu falei há pouco tempo, a primeira igreja que a gente foi a Mili. Nós somos tão abençoados, então é uma alegria ter o senhor com a gente aqui, tá bom? Pastor Franco, você é um amigo especial. Eu já fui gerente do MDA, que é uma loja da igreja, que a gente mandava material para todo o Brasil. E eu lembro que eu mandei muitos materiais para o pastor Franco. Quando eu estive aqui em João Pessoa a primeira vez, acho que foi em novembro de 2017, mas a gente teve a alegria de almoçar com o pastor Franco, sua esposa, seu filho, nos recebeu tão bem. A gente já foi naquele restaurante várias vezes lá, viu? Foi muito bem, então que bom ter o senhor aqui com a gente também, tá bom? Pastor Ricardo, por favor, fique à vontade. Queremos recebê-lo com uma vibrante salva de palmas em nome de Jesus, tá bom? Você vai levar esse bolo pra onde, rapaz? Vou guardar. Boa noite, amados. Pai do Senhor. Amém. Que a graça, as misericórdias do Senhor sejam derramadas abundantemente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Estamos muito felizes e muito honrados, né, pastor, por esse convite de poder estar aqui com vocês nesse primeiro aniversário, né? O primeiro ano sempre é um ano muito, é um aniversário muito especial, né? Quem tem filhos sabe disso. Primeiro aninho você não pode falhar, né? Aquele primeira festa de celebrar o nascimento, né? E aqui estamos celebrando o nascimento da Igreja da Paz, a Paz Church aqui em João Pessoa. Que coisa linda, maravilhosa. Eu me lembro do dia que vocês estiveram lá na igreja, né, se apresentando aqui em João Pessoa, né? A pastora estava lá. E naquela ocasião a gente já tinha feito aquilo que nós fizemos hoje mais uma vez, dizendo: sejam bem-vindos a João Pessoa. Como eu falei, né, eu não sou paraibano de nascimento, mas sou de coração, né? Já faz 47 anos que eu estou aqui. E depois me casei com uma paraibana, né? Tá aqui. Eu queria que ela ficasse de pé para vocês verem que paraibana bonita. Olha só.
pessoas olham para ela e dizem: Deus foi bom para contigo, varão. Né? Aqui como o pastor já falou, né? O pastor Franco, a pastora Nira, eu queria que eles ficassem de pé também. São uma bênção, pastor Franco. São pastores lá na igreja, e os jovens que estão aqui, ó, lá jovem aqui, ó, os 3 jovens aqui, de pé, vocês 3 aí, vai de pé. Olha que beleza, glória a Deus por vocês. Que bênção, que bênção. Eu falei no primeiro culto, né, sobre a minha alegria e o fato de que eu pessoalmente e a nossa igreja está envolvida, né, e fomos e temos sido tão abençoados pela existência da Igreja da Paz, né, pela vida do pastor Eibe e pelo MDA, né, que tem sido uma bênção na vida de tantas igrejas. Eu costumo dizer que a história da nossa igreja é uma antes e outra depois, que nós conhecemos, né, o MDA, conhecemos o pastor Eibe desde 2012, quando nós conhecemos. Fui a Santarém, nunca tinha ido para aquelas bandas, nunca tinha ido para o norte, mas foi o pastor Eibe que desafiou a gente lá no congresso: você vai ter uma conferência, quero convidar vocês. E lá vou eu, fui sozinho, nunca tinha ido, não fui, mas lá fui impactado, e até hoje a gente colhe os frutos dessa parceria tão abençoada, porque no reino de Deus não existe concorrentes. No reino de Deus existe parceiros, parceiros de missão. Nosso alvo é o mesmo, nossa missão é a mesma, nossa tarefa é a mesma, então nós vamos ajudar uns aos outros a cumprir a nossa tarefa. Estamos aqui de passagem, enquanto passamos por aqui, nós vamos levar tanto mais pessoas para o céu quanto possível. Amém. Nossa tarefa é saquear o inferno e povoar o céu. E é isso que nós estamos fazendo. Parabéns pelo primeiro ano, né? Parabéns aos pastores, que o Senhor abençoe e multiplique os discípulos, né? Fiéis, idôneos, que vão fazer outros discípulos, porque isso é o que nós somos chamados para fazer. A igreja de Cristo tem uma tarefa claríssima. Nós não precisamos inventar a roda, né? Nós fomos chamados para fazer discípulos. É isso que a igreja faz. A igreja se envolve em muitas coisas, né? Podemos fazer ação social, podemos fazer muita coisa, mas a principal tarefa da igreja é fazer discípulos de Jesus, porque esses vão morar no céu para sempre com Ele, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que tem como tema: o que Deus não pode. Eu sei que vocês, os irmãos que vieram, né, de Fortaleza para cá, vieram para cá debaixo de uma palavra, né, de uma direção de Deus. E Deus, quando faz uma promessa, Ele vai cumprir. Deus fez uma promessa para vocês e Ele vai cumprir essa promessa, né? Mas a pergunta é: será que Deus tem alguma coisa que Ele não pode fazer? Será que Deus tem algum limite? Será que Deus tem alguma coisa que Ele não consegue fazer? É claro que quando falamos de Deus, estamos falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus onipresente, está presente em todos os lugares da terra, do mundo, do universo. Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas, ninguém pode esconder nada dEle. Estamos falando de um Deus que está em todo lugar e tem todo o poder no céu e na terra. Ele não faz nada perguntando para alguém, Ele não precisa da licença de alguém, porque Ele faz todas as coisas segundo a sua própria vontade, porque Ele é soberano. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o nosso Deus, é o Deus que estamos celebrando aqui hoje. Não é qualquer Deus, estamos falando daquele que faz
todas as coisas e criou todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. É aquele que a Bíblia diz que na concha da sua mão ele mede as águas. Imagina, todos os oceanos desse mundo cabem na palma da mão do nosso Deus. É aquele cuja medida dos céus é medida a palmos, ele mede a palmos, a medida do universo, né? Alguém já disse que o universo, eles imaginam, isso todo dia muda, né? Porque vão descobrindo novas coisas, mas eles imaginam que o universo tenha em torno de quase 100 bilhões de anos-luz. Imagina, como se você pegasse uma espaçonave agora e viajando a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, viajasse 100 bilhões de anos. Imagina a distância, não dá nem para pensar, né? É tão grande isso. Pois é, esse universo que a gente não sabe se tem esse tamanho, talvez seja infinito, né? A Bíblia diz que ele mede a palmos. Deus põe seus palmos lá, ele chama as bilhões de estrelas pelo nome. Às vezes a gente não consegue gravar o nome de toda a congregação, né, pastor? Imagina Deus gravando o nome de todas as estrelas. Esse é o nosso Deus, que pode todas as coisas, mas a Bíblia nos ensina que Deus tem algumas coisas que Ele não pode. E eu queria compartilhar com você hoje 5 coisas que Deus não pode. A primeira coisa que Deus não pode é que Deus não pode pecar. Deus é santo, Ele não pode pecar, Ele não pode violar a sua própria palavra. Ele estabeleceu a sua palavra e Ele é fiel à sua palavra. Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, no verso 13, ele diz: se nós somos infiéis, se formos infiéis, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Deus disse alguma coisa, Ele vai fazer. Ele é fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Deus permanece fiel. Deus não pode pecar porque Ele é santo. E Ele diz: sejam santos porque eu sou santo. Irmãos, quando Deus pede alguma coisa, pode ter certeza que nós somos capazes de fazer, porque quando Ele nos pede, Ele já nos deu a capacitação para fazer o que Ele já está nos pedindo. É claro que nenhum de nós pode nos santificar a nós mesmos, mas o Espírito Santo que habita em nós, esse está fazendo a obra e o trabalho que nós não podemos fazer. Levítico 11, 45, a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos porque eu sou santo. Então Deus não pode pecar, Ele é santo. Mas há uma segunda coisa que a Bíblia também diz que Deus não pode, e essa coisa é: Deus não pode mentir. Mas que coisa maravilhosa é saber que Deus é confiável. Você já lidou com uma pessoa que não é confiável? Uma pessoa que não tem retidão nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu caráter. É uma pessoa meia boca, né? Que uma hora é, outra hora não é, uma hora escorrega para lá, outra hora fala uma coisa, daqui a pouco nega o que falou, então diz que não foi bem assim. Deus é sempre confiável, Ele é digno sempre de toda confiança. Não há mentira no que Deus fala, não há a menor possibilidade de que o que Deus faz, diz, seja nenhuma intenção. Salmo 119, verso 163 diz que Deus abomina e detesta a mentira. Vivemos num mundo muito mentiroso, sim ou não? Sim. Dia desse eu estava vendo uma reportagem, ela dizia que as pessoas em média, eu não sei como eles se basearam nisso, que pesquisa foi essa, não sei, mas a reportagem dizia que em média uma pessoa mente por dia 200 vezes, desde aquelas mentironas até umas mentirinhas, como se isso existisse, né? A mentirinha é uma mentira do mesmo jeito, né? João 8,44, Jesus disse claramente que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Então você pode, por dedução,
né, concluir que o mentiroso é filho do capiroto, não tem jeito, né? Gente que mente assim, eu falo o seguinte, pastor, se antes da pandemia você tinha alguma dúvida que o mundo é posto no maligno, que nós estamos rodeados de tudo que o maligno faz e produz, depois dessa pandemia você não pode mais ter dúvida, que você nunca viu tanta mentira na vida, nunca viu tanto engano, tanta gente mentindo assim na cara dura, mentindo cinicamente, numa cara de pau, meu Deus, né? Todo esse pessoal passou óleo de peroba na cara, né? Assim, fica inventando coisa, discutindo, mentindo. Deus, não há a menor possibilidade de você encontrar em Deus uma mentira sequer. Por isso que Ele é confiável, nós podemos confiar na Sua palavra. Sua palavra é fiel, verdadeira, é poderosa. Números capítulo 23, verso 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Isso é tão precioso, poderoso, que isso carrega, né, um significado ainda mais forte quando sabemos que Deus tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. Amém. 8.000 promessas disponíveis. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 4, ele diz que nos têm sido doadas as suas muito grandes promessas, preciosas e muito grandes promessas, através das quais nós nos tornamos participantes da natureza divina. A promessa que Deus fez a mim e a você não vai cair por terra, não vai se desmanchar, não vai perder a validade. Não é uma lei que pode ser mudada, não é uma lei humana que possa ser mudada, é a lei de Deus, é a sua graça infinita derramada abundantemente sobre mim e sobre você. Amém. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele diz na sua palavra: eu estou com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Jesus, quando estava prestes a ser levado aos céus, Ele falou para os seus discípulos e disse: olha, eu vou dar a vocês instruções, mas se lembrem de uma coisa, eu estarei com vocês. Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou sozinhos, Ele nos deu o Espírito Santo. Ele diz na sua palavra que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Irmãos, tem hora que a gente não consegue entender isso, não tem como, a lógica não funciona nessa hora, mas pela fé nós cremos, isso vai concorrer para o meu bem. Nunca diga que Satanás está fazendo alguma coisa na sua vida, nunca diga que, pastor, o diabo está fazendo isso comigo, não sei o que, não sei o que. Não dê esse gosto ao diabo e nem dê esse direito, porque ele não tem. As coisas acontecem na nossa vida para concorrer para o nosso bem. Mesmo aquelas coisas que você não entende, você não gostaria de estar passando por elas, porque a Bíblia continua dizendo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele tem promessa de perdão para nós. São uma das promessas mais tremendas, né? 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todas as vezes que você chegar aos pés do Senhor e confessar seus pecados, Ele vai te perdoar. Amém. Porque Ele é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele não pode mentir. Se você chegasse algum dia para Deus e pedisse perdão pelos seus pecados, e Ele dissesse assim: eu vou pensar, você já pecou demais, você já passou da conta. A gente não fala isso para as pessoas, né? Eu não sei se eu vou perdoar mais não, pastor, eu já perdoei demais. Aí Deus podia falar assim: eu já perdoei demais você, eu acho que você já acabou o seu crédito. Deus nunca vai fazer isso, porque Ele é fiel. Se Ele não perdoasse, Ele seria infiel. Mas não há infidelidade no Senhor. Ele prometeu alívio aos cansados: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Portanto, Deus é aquele que não pode mentir. Tito 1:2, o apóstolo Paulo diz: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir.
Deus não pode pecar, Ele é sempre verdadeiro. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Amém. Diga amém. Amém. Mas há uma terceira coisa que Deus não pode. Sabe qual é? Deus não muda e não pode ser mudado. Deus não muda. Tudo que Ele falou, tudo que Ele revelou na sua palavra vai se manter por toda a eternidade, porque é a sua perfeita vontade. Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso significa que o seu caráter é perfeito, seu caráter é imutável. Como é precioso ouvir, né, de alguém: já ouvi falar do pastor fulano de tal, ele é um homem de Deus. E se você vê alguma coisa que se falou mal dele, você vai dizer fulano de tal. Não, eu conheço o caráter dele. Tem alguma coisa errada aí nessa história. Por quê? Se a gente pode falar isso de alguém humano que é falho como nós, imagina de Deus. Deus, seu caráter não muda. O mesmo Deus que detestou o mal no passado, que nunca mudou a sua opinião sobre o que é certo e o que é errado, é o mesmo Deus que hoje, que nunca pecou, Ele também nunca vai pecar, porque Ele nunca teve sequer um pensamento mau. Ele nunca teve nada que o desabone. Ele é sempre santo, Ele é sempre reto, e é isso que faz com que a gente pode acordar todos os dias. Você vai poder acordar amanhã, se Deus te der vida, e se Deus quiser, Ele vai te dar vida a todos nós. E amanhã a gente pode acordar de manhã, abrir os olhos, olhar para o céu e dizer: hoje Deus continua sendo fiel como Ele sempre foi. Amém. Eu não preciso perguntar: Senhor, tem alguma promessa sua que caducou essa noite? Senhor, tem alguma promessa que o Senhor tirou do script lá, do arquivo? Tem algum mandamento, tem alguma coisa que o Senhor nos prometeu fazer que precisa mudar? Não, nunca. Amanhã de manhã Ele vai ser tão fiel quanto Ele foi hoje. Suas leis sempre justas se manterão, não se alteram. As suas misericórdias, amados, se renovam todas as manhãs. Hoje de manhã elas se renovaram, amanhã de manhã elas se renovaram outra vez, depois de amanhã elas se renovam outra vez. Elas estão sempre se renovando, porque elas são a causa de não sermos consumidos. Deus é sempre bom, sempre longânimo, sempre compassivo, sempre bondoso. Ele não está com raiva de você, Ele está sempre querendo te abençoar, porque Ele é amor, porque Ele é bondoso, Ele é bom, Ele é maravilhoso. É claro que esse Deus que é bom e é tudo isso, é também um Deus de juízo, e Ele vai julgar todas as coisas, vai julgar todas as pessoas. Deus não é aquele velhinho falastrão ou vovozão que está tudo bem, as coisas estão indo de mal a pior e Ele nunca vai se importar com isso. Não. Todas as vezes que você ver alguém pecando, você precisa saber de uma coisa: ou esse pecado vai ser perdoado em Cristo quando a gente se arrepende e quando a gente confia em Deus. Um dia cada um vai ter que pagar pelos seus pecados. Deus irá julgar o mundo. Ele já destruiu o mundo uma vez com água, com um grande dilúvio por causa do pecado. E a gente sabe que esse mundo um dia vai acabar em juízo também. Por quê? Porque os créditos de iniquidade que vão sendo acumulados ao longo dos anos e dos séculos, uma hora Deus vai julgar isso. A glória de Deus está em revelar o seu caráter. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele não muda, e tudo que é bom vem dele. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver e não pode existir variação ou sombra de mudança. Não há a menor possibilidade de que Deus mude ou de que alguém seja capaz de mudá-lo. Quando a gente faz uma campanha de jejum e oração, né, quando a gente jejuma,
Nós não estamos jejuando para mudar a Deus. Deus não muda de forma alguma. Nós jejuamos para mudar a nós mesmos. Jejuamos para nos tornar mais sensíveis à voz de Deus e obedecer a sua palavra. Mas Deus não muda. Portanto, você pode ter certeza de que hoje Deus foi fiel. Amanhã Ele será fiel. Depois de amanhã Ele será fiel. Todos os dias Ele permanece fiel. Aleluia. Mas há uma quarta coisa que Deus não pode, pastor. Quarta coisa que Deus não pode é perdoar quem não perdoa. Irmãos, isso aqui é uma arma tão poderosa de Satanás para impedir que as pessoas sejam abençoadas e sejam perdoadas. E foi o próprio Senhor Jesus que disse, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Essa é uma das maiores armas de Satanás para levar as pessoas a guardarem mágoa, ressentimento das outras pessoas, porque toda ofensa não perdoada, ela vai fatalmente desembocar em falta de perdão. A ofensa é a isca, né? Tem até um livro, né? A Isca de Satanás, do John Bevere, um livro fantástico. Ele fala sobre a isca, que é a ofensa. A pessoa se ofende. E aí o objetivo de Satanás não é só que você fique ofendido. É uma sequência que vai piorando. A mágoa desemboca a ofensa desemboca numa mágoa, a mágoa desemboca num ressentimento, o ressentimento vai azedando, vai apodrecendo aquele troço até se tornar uma falta de perdão. Hoje, no final do nosso culto da manhã, um irmão chegou para mim e pediu oração. E ele disse: pastor, faz 20 anos que eu não consigo perdoar uma pessoa. Eu peço que o Senhor ore por mim, que eu quero perdoar, mas não consigo. O diabo sabe que não é só não é a pessoa se sentir ofendida. Ele sabe que se ele levar alguém a não perdoar aos outros, essa pessoa não vai entrar nos céus. Por quê? Porque no céu não entra ninguém que não foi perdoado. E a palavra está dizendo claramente: se você retém o perdão, se você não perdoa, você não vai entrar no reino dos céus. É isso que Satanás quer. Ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar uma multidão com ele. Portanto, hoje é o dia de você perdoar alguém. Mas o perdão não é fácil, todo mundo sabe disso, sim ou não? É fácil perdoar? Não. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente não quer perdoar. A gente quer arrebentar com o outro, a gente quer se vingar dele, a gente quer torcer o pescoço do outro. É ou não é, gente? A gente quer que ele sofra, né? Mas perdoar, amados, nunca foi nem nunca será um sentimento. Quando eu sentir, pastor, eu vou perdoar. Você não vai sentir. Perdoar é como amar. Amar é uma escolha, amar é uma decisão. Você, maridão, decide amar sua esposa, mesmo no dia que você tem vontade de torcer o pescoço dela. Você vai amar. Você decide amar. Assim é o perdão, você decide perdoar, mas a pessoa não merece. E é verdade, não merece não. E você merece? Quem merece aqui? Você já fez por onde ser perdoado? Claro que não, ninguém jamais vai fazer, ninguém jamais vai conseguir. Agora, se você quer ser perdoado por Deus, você precisa hoje abandonar toda mágoa, todo ressentimento, toda falta de perdão. E sabe, é tão simples perdoar, embora não seja nada fácil, mas você só precisa decidir, fazer sua oração e dizer: Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo a fulana, eu entrego na tua mão tudo que ela fez, e pode deixar com o Senhor vai cuidar disso. Amém. Deus é bom. Essa pessoa, Deus vai tratar com ela segundo a sua própria, a justiça de Deus, e a justiça de Deus é perfeita, sim ou não? Sim. Deixa com Deus. A nossa é imperfeita, deixa com Ele, porque quando a gente perdoa, os nossos pecados são perdoados também. Eu creio, amados, que quando a gente não perdoa, acontece se a gente pudesse fazer uma ressonância magnética espiritual. Passa aquele
tubão lá, né? Já entrou naquele tubão, aquele negócio que fica, né, fazendo ressonância, você entra, né, deitado naquele troço, né? E uma claustrofobia, aquele negócio assim, né? Apertado, aquela coisa assim, fica parecendo uma múmia ali dentro, né? E o pior é aquela zoada, tiroteio, né? Desde eu fiz um. E aí você tá ali dentro daquele negócio, Mas se você pudesse fazer uma ressonância espiritual, você poderia ver, enquanto você não perdoa, os seus pecados vão sendo represados e vão sendo amontoados até que você perdoe. Aí esses pecados são todos perdoados. Eles já foram perdoados em Cristo. Cristo, quando morreu, todos os nossos pecados foram perdoados nele. Mas até o dia em que você tome a iniciativa de dizer: Senhor, eu perdoo o fulano e a fulana, aí os pecados vão realmente ser jogados no mar do esquecimento, e Jesus não vai mais se lembrar deles. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Mas há uma quinta e última coisa que Deus não pode. Qual foi a primeira? Deus não pode pecar. Segunda, Deus não pode mentir. Terceira coisa, Deus não muda e não pode ser mudado. Quarta coisa, Deus não pode perdoar quem não perdoa. E por último, quinta coisa, Deus não pode deixar de salvar quem recebe a Cristo. Deus não pode deixar de salvar. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todos nós, amados, estamos debaixo de uma mesma lei. Qual é a lei? A alma que pecar, essa morrerá. Todos os seres humanos, exceto Cristo, foi o único que não pecou. Todos pecamos. Um dia, todos os pecadores serão julgados e condenados pelos seus pecados, exceto aqueles que colocaram sua confiança em Jesus, entregaram suas vidas a Cristo. E aconteceu aquilo que o apóstolo João diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, diz que Cristo veio para os que eram seu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Qual é a condição para receber a Cristo? Crer. Você não precisa fazer penitência, você não precisa fazer boas obras, você não precisa merecer, você não precisa tentar agradar a Deus para que Ele veja que você é uma boa pessoa. Tudo isso é inútil. Nós fazemos boas obras, sim, porque nós já fomos salvos. Nós fazemos as coisas que agradam a Deus, sim, porque nós já fomos salvos. Para ser salvo, a única coisa que nós precisamos é crer em Cristo. Crer que Jesus é o Filho de Deus. É isso que diz Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se confessarmos a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Ele o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É simples assim. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, eu não acredito não que seja tão simples assim não. O senhor está deixando simples demais. Por quê? Porque ele estava acostumado a comprar as coisas. Para ele tudo tem um preço. E é claro que a salvação teve um preço. Um preço tão caro, tão difícil de se pagar, tão impossível de se pagar, que Jesus pagou por mim e por você. E agora o que eu preciso fazer é correr para Ele, correr para a sua presença e desfrutar dessa bênção que é ser salvo. Porque Deus é um Deus de amor. Ele se revelou em Cristo. Quando nós morremos, o corpo vai para a terra, sim ou não? Isso aqui é pó, isso vai para a terra, mas a alma, ela vive para sempre. Por isso que tem pessoas que acham que pode matar o corpo e extinguir a existência. É inútil isso. Você pode até matar o corpo, mas a alma é imortal. A alma vai viver para sempre. E você precisa decidir onde você vai passar a eternidade agora, enquanto você tem vida. Deus criou o homem para viver na sua presença, mas ele deu as costas, ele se separou de Deus, ele rompeu a amizade, e assim nasceu o pecado, a doença, o mal.
Por isso que a Bíblia diz, Romanos diz, Paulo escrevendo aos Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos ficaram longe de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, que coisa! Essa é a mensagem que nós não podemos parar de pregar, de anunciar e de compartilhar. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e agora já não há mais condenação nenhuma sobre mim. Eu estou agora na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Eu não posso, se eu rejeitar essa palavra, se eu rejeitar essa promessa, o escritor aos Hebreus diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é a razão da existência da Paz Church. Essa é a razão da existência de toda a igreja de Jesus Cristo. É contar essa boa notícia, as boas novas do Evangelho. Deus não está mais com raiva de você. Deus está agora em Cristo nos reconciliando consigo mesmo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Nós precisamos sair para essa cidade e contar para todo mundo: você não precisa mais ficar morto onde você está, você pode ter vida. Que as pessoas podem morrer fisicamente. Morre fisicamente, o corpo vai para a terra, vai crema, né? Ou vai lá em terra. Isso é a morte física, mas é uma morte espiritual. Há pessoas que estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente. Nós precisamos anunciar para elas que há uma vida em Cristo. Mas há uma terceira morte que a palavra de Deus nos ensina, que é a morte eterna. O que a morte eterna nos diz? Que as pessoas que um dia foram lançadas no inferno ou nas trevas exteriores, como a Bíblia fala, ela que é o resultado do pecado, é a consequência do pecado, é a separação total de Deus para sempre. Mas às vezes eu fico pensando: será que a gente tem contado essa história de verdade? De que o inferno e o céu são uma realidade? Porque tem pastores e tem igrejas de pastor que está pregando e hoje dizendo assim: não, isso é uma alegoria, não, isso é uma metáfora que foi inventada para explicar alguma coisa, e não é bem assim. No final das contas vai dar tudo certo, Deus é bom, Deus é amoroso e Ele vai salvar todo mundo. Então a pergunta é: para que Cristo veio? Para que Cristo precisou sofrer? Então Deus foi injusto com Cristo? Se tudo vai dar certo no final e todo mundo vai ser salvo pelos seus próprios méritos, ou porque Deus vai salvar todo mundo, então para que Cristo sofreu na cruz? Por que Ele disse: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me? Porque o verdadeiro evangelho de Jesus é esse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É isso que nós estamos fazendo aqui, seguindo a Jesus. Amém. Tomamos nossa cruz um dia, todos os dias a gente precisa tomá-la e seguir Jesus. O que nós podemos fazer? Como nós podemos nos curar dessa moléstia? Como nós podemos nos habilitar a esse não pode de Deus? Deus não pode deixar de salvar alguém que se entrega a Cristo. Deus não pode deixar de perdoar alguém que se lança aos pés de Jesus, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo que precisa se arrepender dos seus pecados, porque essa é a porta de entrada dos céus, é o arrependimento. Nos arrependemos dos nossos pecados. Você não pode viver sua vida do jeito que você quer viver, achando que está certo o que você escolhe viver. Como muitas pessoas vivem na imoralidade, vivem no pecado, vivem na cobiça, vivem na mentira, e eles acham que é normal. Pessoas até que podem frequentar uma igreja, mas isso não é suficiente. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque Deus diz: sejam santos como eu sou santo. Mas também você precisa não só se arrepender, mas entregar sua vida a Cristo, receber a Cristo pela fé em seu coração. E quanto tempo leva isso? 1 segundo apenas. Você só precisa dizer: Senhor, eu te recebo,
Reconheço que eu sou pecador. Eu preciso do Senhor. Mas você também precisa fazer uma terceira coisa. É necessário que você conviva, que você permaneça no meio de pessoas que estão seguindo a Cristo como você. Tem pessoas por aí dizendo que não precisam mais de igreja, pastor. Onde é que você está? Não, saí, deixei a igreja. Deixei a igreja, mas não deixei Cristo, não. Eu lamento dizer, meu amado, ou você está na igreja de Cristo, ou você não está com Cristo, porque Cristo não vai ficar separado da sua noiva. O escritor aos Hebreus fala, né, não deixe de congregar como muitos estão fazendo. Se você não gosta da igreja de Cristo, você não gosta da noiva de Cristo. Não, a noiva de Cristo é a noiva de Cristo. Ela pode ter até os defeitos dela, mas quem está cuidando da noiva é o Espírito Santo. Ele que está cuidando, Ele que está limpando, Ele que está ataviando, Ele que está preparando essa noiva para o casamento, para as bodas do Cordeiro que vai acontecer em breve. Em breve vai acontecer. Quem crê nisso diga amém. Glória a Deus. Eu sei, mas eu sei que seguir a Cristo tem um preço. Nem sempre vai ser glamouroso seguir Jesus. Vai ter uma hora que tem gente escarnecendo de você, tem gente zombando de você, tem gente preterindo você, é verdade. Mas sabe, Deus nos dá a graça necessária para a gente passar por todas essas coisas. Eu quero terminar com uma ilustração que eu vi um dia desse, de um pastor, que ilustra bem essa verdade da oferta de salvação que todos nós temos hoje e agora, sabendo que um dia essa porta vai se fechar. A porta da graça um dia vai se fechar. E a história de um homem que foi condenado, não foi no Brasil, obviamente, porque aqui não tem pena de morte institucionalizada, né? Existe pena de morte de outras maneiras, mas naquele país havia pena de morte. Aquele homem, por causa de um homicídio que ele cometeu, ele foi condenado à morte. Mas ele era um jovem, um rapaz muito jovem, de modo que as pessoas na cidade dele começaram a pedir para que houvesse alguma coisa, que eles pudessem encontrar uma maneira de refazer aquele julgamento, ou reconsiderar, enfim, fizeram muitos abaixo-assinados, até que um governador daquele estado se compadeceu do rapaz, e ele decidiu, porque ele podia fazer isso, né? Existia uma lei naquele lugar, naquele estado americano, que o governador podia comutar aquela pena, podia indultá-lo, podia cancelar aquela pena, num ato exclusivo do executivo. E assim ele fez. Ele escreveu o documento que era necessário, e aí ele pessoalmente decidiu, o governador decidiu se disfarçar e ir na prisão levar aquele indulto e oferecê-lo àquele homem. Ele se disfarçou de um pastor, levou uma Bíblia, colocou o indulto dentro da Bíblia e entrou na cela. Quando ele entrou na cela, aquele jovem revoltado, né, injuriado, começou a xingar aquele homem, falou: o que você veio fazer aqui? Vai embora. E aquele governador disfarçado falou assim: escuta, eu vim trazer uma boa notícia para você. Ele falou: não quero saber. Eu tenho aqui, moço, dentro dessa Bíblia tem um documento, tem uma palavra, tem um negócio para você, tem algo que vai mudar a sua vida definitivamente. Ele falou: não quero, vai embora, sai daqui, não quero nada com religião. E aquele homem xingou todo o tempo, de modo que aquele governador acabou tendo que ir embora, porque o homem não permitiu nem sequer que ele explicasse o que era que ele estava trazendo. Alguns dias depois, na execução desse homem, desse condenado, ele ficou sabendo, né? Porque quando o governador saiu, o carcereiro falou: pai, você é doido, cara, você acabou de perder
o indulto da sua pena. Esse era o governador que estava aqui. Ele se disfarçou para vir até aqui, mas você jogou fora sua vida, você vai morrer agora. No dia da execução, aquele homem disse nas suas últimas palavras, ele disse: eu sei que hoje, daqui a pouco, eu vou ser executado não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Ninguém vai ser condenado um dia pelo pecado que cometeu. Serão condenados pelo perdão que rejeitaram. Hoje o perdão de Cristo está escancarado. A graça de Deus está escancarada para mim e para você. Você não precisa fazer nada a não ser crer em Jesus, a não ser receber em Jesus, receber Cristo em seu coração. É um perdão que está sendo oferecido. Eu creio, pastor, que é uma das, quem sabe, isso é uma das piores dores que as pessoas vão ter na eternidade, quando elas estiverem nesse lugar, longe da presença de Deus. É o remorso de ter rejeitado o perdão de Deus para as suas vidas. Elas não perceberam que Deus não pode deixar de salvar aquele que se entrega a Cristo, que confia em Cristo, confia sua vida a Ele, sabe que seus pecados já foram perdoados em Cristo. Quando ele se entrega a Cristo, isso se completa, isso acontece, fecha a equação. Mas hoje é o dia de salvação. Eu não sei quantos aqui, se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia de você fazer isso. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. O perdão está sendo oferecido agora, é de graça. Nenhum de nós podia pagar, Jesus pagou, para que a gente possa simplesmente correr para os seus braços e dizer: Senhor, eu o desejo, eu quero, perdoe os pecados, escreva meu nome no livro da vida, eu quero ter uma eternidade para sempre com o Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai bendito, te dou graças, Senhor, porque o perdão de Cristo continua estendido a todos nós. Tua graça, teu favor está agora escancarado para todo aquele que crê. Senhor, Espírito Santo, tu estás aqui nesse lugar. Então ministra agora o coração dos meus irmãos. Nós não podemos mudar o coração de ninguém, mas tu podes. Nós não podemos falar ao coração, mas tu podes. Tu és aquele que revela a tua bendita e poderosa vontade ao nosso coração. Cada um aqui receba no seu coração, creia em Cristo. Esse é o passaporte que nós temos, de crer em Jesus e receber a vida eterna para todos sempre. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Ela não mente, o Senhor não muda, o Senhor não mente, o Senhor não pode desmanchar o que o Senhor fez, já fez, está feito, está estabelecido para sempre. Nós podemos confiar nessa palavra sobre todos nós, sobre essa igreja. Seja a tua bênção, bênção da prosperidade, do avanço, novas conquistas, novos avanços em Jesus, a multiplicação das células, Senhor, dos discípulos de Jesus, discípulos fiéis que creem em Cristo e entregarão suas vidas ao Senhor para serem uma bênção nessa cidade. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Todos dizem amém? Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe.